Fala aí pessoal, Isaac começando pra vocês mais um vídeo. E bom pessoal, estamos aqui no episódio 3 da nossa série, não sei o nome. Bom pessoal, eu tenho uma má notícia e uma boa. Bom, no episódio anterior eu minerei não, né? Na verdade não, episódio não. Eu minerei em offline e tentei fazer alguns vídeos, só que deu erro de Mobzen. Aí eu desinstalei e baixei o Mobzen de novo, só que não deu bosta nenhuma. Então, eu encontrei 16 diamantes, pessoal. Encontrei 6 ferros e fiz uma picareta. Então, tenho 3 ferros, uma picareta de ferro e 16 diamantes, pessoal. Pessoal, isso eu juro perante Deus. Eu não peguei nada no criativo. Nada. Então, também, eu tava apagando os mundos aí do Minecraft. Aí eu sem querer apaguei o nosso mundo, pessoal, porque não tinha nome. É, eu paguei um mundo da nossa série, pessoal. Me desculpe aí, eu sei que vocês vão me xingar muito no comentário, mas foi mal aí, pessoal. Eu sei, foi erro meu. E aí, eu não quero parar com a série, então eu peguei outro mundo. Quando eu peguei esse outro mundo, vi um mundo bem bonitinho. Fiz uma casinha em offline, fiz um criativo, lógico. Peguei alguns dos meus itens que eu tinha lá, que eu me lembrava. E vamos lá. A minha casinha não ficou da hora, pessoal. Não ficou bonito, mas ficou bonito. Ó, porque esse aqui eu coloquei esse aqui. Depois eu tiro. Eu minerei demais. Aqui tá os meus baús, pessoal. Ó, 16 diamantes, 23. Esqueci os lápis azuis que eu peguei. Tinha também 38 madeiras de carvalho. Acho que é carvalho, né? Uma cela. Bom, pessoal, essa cela eu só vou usar porque eu peguei no criativo ela. E eu não tinha cela. Eu só vou usar quando vocês permitirem, porque eu não sei como usar cela. Tipo, eu não sei. Eu sei como usar, só que eu não sei como pegar. Tipo, não sei se é matando mobs, se é em dungeon, se é achando por aí em baús. É só isso, pessoal. No andar de cima não tem nada, eu acho. É, não tem nada. E eu fico muito chateado, pessoal. Vou mostrar esse mundo. Esse mundo eu achei bem bonitinho também. Tem montanhas pra cá, tem floresta pra cá. Aí tem um rio. Aqui tem água. Nossa. Nossa, pessoal, sinto muito, pessoal. Eu fico, tipo, muito chateado que eu apaguei o mundo. A primeira tentativa que eu tô tentando de fazer esse vídeo, hoje, né? Porque ontem eu já tentei várias vezes. Não resultou em bosta nenhuma. Pessoal, já são 9 horas da manhã, pessoal. Porque hoje eu não fui pra escola porque eu perdi o horário. Aí eu decidi fazer uns vídeos com vocês, né? Então, eu sinto muito aí, pessoal, por ter apagado aquele mundo. Eu gostava muito daquele mundo, pessoal. Nossa, eu gostava muito, muito mesmo. Só que aí esse babaca do Isaac vai e apagou o mundo. Sem querer. Ai, vou ter que fazer um novo local de mineração, pessoal. Pessoal, aí eu. Deixa eu continuar com a história do Mobzen. Aí, pá, né? Eu baixei o Mobzen de novo. Eu acho que tá funcionando agora. Mas não tá funcionando uma coisa. Que sempre quando. Sempre quando eu pauso o vídeo e despauso de novo pra começar outro vídeo. Não. Quando eu pauso o vídeo e despauso, ele vai lá e fala: erro de alguma coisa lá. Até esqueci. Eu, tipo, não gosto muito. Fico muito chateado, pessoal. Desculpe aí, pessoal. Vou tentar fazer um novo local de mineração. Essa cela aqui, eu não. Cadê minha. Essa cela aqui eu só vou usar se vocês permitirem, porque eu não sei como arranjar a cela, certo? Vou fazer bem aqui mesmo. Eu tinha um pouquinho de tocha, né? Será que eu tenho?
Ah, esqueci de pegar carvão, pessoal. Eu tinha muito carvão que eu minerei, mas... Deixa, vai, a gente transforma essas madeiras. A gente transforma essa madeira em carvão, porque... Deixa assim. Tinha várias ferramentas também, pessoal. Nossa. Aquele mundo era um mundo mais daorinha. Eu já fiz gravando vídeo com vocês. Mas aí a anta do Isaac vai e apaga. Nossa. E também, pessoal, eu tô com uma má sorte de não encontrar ferro. Tipo, eu encontrei, tipo, 16 diamantes, mas não encontrei ferro. Aí eu cavei mais um pouco pra frente daquele mundo. Só, esse daqui é o caminhão do lixo, tá, pessoal? Desculpe aí. Deixa ele passar. Aí, pessoal, nossa, esqueci que a gente tá conversando. Calma aí, deixa eu me lembrar. Ah, sobre os ferros. Aí eu encontrei, tipo, 6 ferros. Eu voltei a mina inteira pra fazer uma picareta, porque a minha picareta acabou. Eu voltei a mina inteira que eu cavei, fiz uma picareta, levei a craft table pra lá e assim os ferros. Aí eu tinha pausado o vídeo, pessoal, pra, tipo, porque ia demorar muito pra me assar aqueles ferros. E voltar a mina inteira pra mim fazer outra picareta, voltar pra pegar os ferros e voltar de novo pra cozinhar os ferros. Então, eu pausei o vídeo. Quando eu pausei o vídeo, aí... Aí, normal, né? Eu pausei o vídeo, assei os ferros, fiz uma nova picareta e fui lá pegar os diamantes. Aí, quando... Né? Aí, quando eu voltei pra pegar os diamantes, eu fui despausar o vídeo pra pegar os diamantes, pessoal. Aí, você sabe que deu, né? Deu lá, erro de mobs em... Eu, tipo, quase a plano da cama com tudo, pessoal. Quase a plano da cama com tudo. Achei carvão. Peço desculpa aí, pessoal, mas aqui sou meio desastrado também. E até prova que eu peguei diamante. Tipo, pessoal, se vocês quiserem que eu livre daquele diamante, por causa você não acreditar em mim, tipo, isso vai ser tipo uma ofensa pra mim, pessoal. Mas, já que vocês estão pedindo, eu desfaço daquele diamante. Eu jogo lá naquela lava. Eu tento achar outro diamante. Só que aí, antes de... Aí, quando se eu achar diamante, eu vou minerar... Eu vou minerar em off, né? Certo? Eu vou tentar achar alguns ferros, alguns diamantes. Se eu encontrar diamante, aí eu vou... Qual é o nome? Nossa, esqueci. Aí eu vou deixar lá, vou começar o episódio que nem eu fiz na última vez, só que deu erro. Eu vou... É, eu vou começar o episódio falando sobre os diamantes. E bom, pessoal, aqueles diamantes que eu deixei lá, eu já tinha minerado, tá? Com a picareta de ferro. Nossa, não vi nada, cadê? Que é isso? São 9 horas, né? Deixa eu ver. 9h19. 9h20. Pegar carvão. Carvão é útil pra gente. Se der erro de mobzinho, nossa pessoa fica tipo muito chateado. Vou acabar o episódio. Calma aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Dá aquele like pra apoiar esse vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal pra ajudar o canal, pessoal. Peço desculpa aí de novo, pessoal. Foi um erro meu. E até o próximo vídeo. Tchau.